Eu vou fazer uma leitura, então, do Pão Nosso. Convido a todos para que se concentrem, para que se conectem com os seus mentores, com o seu espírito guardião, para que a gente acalme o nosso coração, acalme a nossa mente, que a gente possa ouvir a palestra, ouvir as palavras da Cláudia com muita serenidade e que elas possam ter um significado na nossa vida prática também, que a gente consiga trazer isso para o nosso dia a dia, na nossa família, na nossa rotina diária, que a gente possa pôr em prática as palavras do Evangelho de hoje. Justamente por isso, não vos escrevi porque ignorasseis a verdade, mas porque a conheceis. O intercâmbio cada vez mais intensivo entre os chamados vivos e mortos constitui grande acontecimento para as organizações evangélicas de modo geral. Não é tão somente realização para a escola espiritista. Pertence às comunidades do cristianismo inteiro. Por enquanto, anotamos aqui e ali protestos do dogmatismo organizado, entretanto, a revivência da verdade assim o exige. Toda aquisição tem seu preço e qualquer renovação encontra obstáculos espontâneos. Dia virá em que as várias subdivisões do evangelismo compreenderão a divina finalidade do novo concreto, do novo concerto. O movimento de troca espiritual entre as duas esferas é cada vez mais dilatado. O devotamento dos desencarnados provoca a atenção dos encarnados. O Senhor permitiu mundial Pentecostes para o reajustamento da realidade eterna. Convém notar, contudo, que as vozes comovedoras e revigorantes do além repetem comumente velhas fórmulas da revelação e relembram o passado da sabedoria terrestre, a fim de extrair conceituação mais respeitável referente à vida. É neste ponto que recordamos as palavras de João, interrogando sinceramente: comunicar-se-ão os mortos com os vivos? Por que os homens ignoram a verdade? Isto não. Se os que partem falam novamente aos que ficam, é que estes conhecem o caminho da redenção com Jesus, mas não se animam nem se decidem a trilhá-lo. Então, só uma reflexão aqui, né, dessa passagem do João. Ele está no livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, para tocar os nossos corações, né, fazendo um pouquinho, refletir um pouquinho sobre o que seria, então, né, a comunhão das religiões, que seria a prática do amor, né, que Cristo veio para pregar para nós. Então, que a gente consiga fazer isso na prática, né, se não 24 horas por dia, mas que a gente consiga um pouquinho no nosso dia a dia. Então, passo para ti a palavra, Cláudia, fica bem à vontade, é um prazer te ouvir. Muito agradecida, então vou começar aqui a apresentação da tela. Acho que eu acho que tem que ser a janela, uma janela. Estão conseguindo ver e visualizar aí a apresentação? Alguém poderia responder? Só para mim saber se deu certo aqui a apresentação, que eu só consigo ver a apresentação de slides. Tá certinho, Cláudia, a gente está vendo. Uhum. Então, tá certo. Então, vamos então começar esse nosso estudo
agradecendo a Deus todas as oportunidades que nós temos nesta nossa vida atual, de reencontrarmos, né, de nos religarmos a esses maravilhosos ensinamentos que vieram até nós, através de tantos mestres. E o maior deles é Jesus, que nós seguimos e tentamos, né, seguir essas orientações com muito carinho em nossos corações. E já de início, vamos poder observar que aqui nós temos, então, essa mudança, né, de coloração entre aquilo que é o mais escuro e aquele que é mais claro, representando aqui, né, essa luz que nós devemos buscar, essas virtudes, esse ser virtuoso, que assim conseguirá trazer amor, bondade, aonde quer que esteja. E para nossa reflexão, então, eu trouxe um texto, pedaços de um texto de Khalil Gibran, do profeta, que começa a dizer assim para nós, para nossa reflexão: a vossa razão e a vossa paixão são o leme e as velas da vossa alma navegante. Então, com isso, ele quer dizer que nós estamos, então, nesse mundo, navegando, e temos a razão e a paixão como vela e leme. Significa que um depende do outro e que ambos precisam estar em consonância para que assim possamos ir a lugares desejados de uma maneira bem adequada. Então, se um de vós, ele continua, né, nesse texto, se um de vós navegar e as velas se partirem, só podereis andar à deriva ou ficar imóveis no meio do mar. Então, o que que adianta nós termos o leme se nós não tivermos as velas, né? O vento vai bater e não vai nos levar a lugar nenhum. Então, nós vamos estar andando à deriva. Pois a razão por si só é uma força confinante. E a paixão não controlada é uma chama que arde, provocando a sua própria destruição. Esse texto aqui, então, traz para nós toda essa reflexão do equilíbrio. Vem nos dizer que se nós temos a razão somente, nós teríamos, então, que estar, como se nós estivéssemos confinados em algo que nos prende, que nos sufoca. Por isso que nós temos que ter o pensamento coerente do que devemos fazer, mas temos que ter aquele brilho, aquele viço, aquela força de vontade que nos move a construir a nossa vida, a nossa transformação, tudo aquilo que nos cerca. Por isso que nós precisamos da paixão, mas a paixão em excesso, quando não controlada, é essa chama que arde e provoca a sua própria destruição. Porque quando a paixão não está controlada e ela vai agindo de uma forma sem ter a razão junto, ela vai destruindo por onde quer que passe. Por isso, deixai a vossa alma exalar a vossa razão até ao auge da paixão, de forma a poder cantar. Sentir, então, esse encontro do nosso pensamento com o nosso sentimento, de uma forma a se poder cantar com essas duas emoções. Porque um canto sempre é harmonioso. E é nessa forma que nós devemos entender. E deixai que ela oriente a vossa paixão com razão, de forma a que a vossa paixão possa viver, através da sua ressurreição diária e qual fênix renascer das próprias cinzas. E com isso, então, nós vamos lá no Livro dos Espíritos, que fala da perfeição moral, no capítulo 12º, já com esse pensamento no que estudaremos hoje. E nesse capítulo nós teremos, então, o estudo das virtudes, dos vícios, das paixões, do egoísmo, dos caracteres do homem de bem e do conhecimento de si mesmo. E vamos, então,
estudar um pouquinho disso, para nós, então, começarmos a instigar essa nossa vontade de aprendizado, para depois podermos, então, estudar de uma maneira com mais tempo, todos esses itens que temos aqui para estudarmos no capítulo da perfeição moral, porque é o que todos nós devemos buscar. Todos nós estamos em busca dessa perfeição moral. E o que seria, então, vício? Seria uma falha ou defeito. É daí que vem a palavra vício. Então, é um hábito repetitivo. O que seria esse hábito repetitivo que vai causar uma degeneração ou causa algum prejuízo, tanto ao viciado e ao que com ele convive? Então, é uma falha, é um defeito ou algo que ainda não conseguimos adquirir. Então, esses hábitos repetitivos, né? Porque as virtudes nós também podemos entender que são hábitos repetitivos, né? A pessoa que sempre está alegre na sua convivência diária, tentando ser amistoso, vai criando hábitos nesse sentido. Mas um hábito repetitivo que causa algum prejuízo a si ou a outros, ou que degenera alguma parte do nosso corpo, ou que degenera algum movimento da nossa vida, né? Porque podemos também estar destruindo situações e convivências, podemos dizer assim, é, são hábitos negativos. Então, seriam defeitos nossos, né? Algumas falhas que temos, porque ainda precisamos aprender. E na questão 913, então, é perguntado aos espíritos, entre os vícios, né? Então, entre esses hábitos repetitivos, que são negativos, qual o que podemos considerar radical, né? Então, qual seria esse hábito repetitivo mais radical? E eles respondem que é o egoísmo. Estudai todos os vícios. No fundo de todos existe o egoísmo. E a partir disso, então, nós podemos começar a pensar: será que eu sou egoísta? E o que seria egoísta? O que seria uma pessoa egoísta? Ego significa eu. Então, tudo que é egocentrismo, egoísta, significa eu, aquilo que busca a si mesmo. Ista significa adesão a uma doutrina ou a um costume. Então, nós podemos pensar, então, que o egoísta é aquele que adere à doutrina do eu, ou ao costume do eu. É um hábito ou um costume de colocar seus interesses, de colocar as suas opiniões, de colocar os seus desejos, de colocar as suas necessidades em primeiro lugar. E daí nós podemos refletir: será que nós somos egoístas? Será que nós somos tão apaixonados, né, pelo costume, pela doutrina do eu, que esquecemos de racionalizar muitas vezes e perdemos esse equilíbrio, né? Perdemos o leme e perdemos a vela nessa nossa vida? Então, vamos pensar: será que eu me contrario por pequenos motivos? Alguma coisa que não dá certo, que eu queria que desse certo, eu me contrario, e nessa contrariedade eu, às vezes, saio jogando pedras aqui e acolá, em quem estiver na minha frente? Será que as minhas ideias prevalecem? E quando isso acontece, eu menosprezo as ideias do próximo? Porque não é problema se você teve uma boa ideia no teu trabalho, na sua casa, olha, vamos fazer isso. Ok, né? É uma boa ideia. E isso pode acontecer. Mas será que quando eu tenho essa ideia e a minha ideia prevalece, eu vou dizer assim: ah, eu sabia que a minha ideia era melhor.
a tua ideia não era tão boa assim, ou aquilo que você queria fazer não era para ser feito. Então, tipo assim, aquela pessoa que acha que isso era uma disputa de egos, né, para ver quem é que tinha a melhor ideia. Não. Se a minha ideia prevalecer em algum momento, em alguma situação da minha vida, eu posso ser humilde e pensar que as ideias do outro também eram ideias boas, né? Então, eu não quero, com isso, dizer que eu sou melhor do que ninguém. Não. Dizer que só neste momento, né, aquilo que eu pensei foi utilizado. E nada impede de, com muita humildade, falar: vamos tentar colocar as suas ideias neste contexto. Será que eu reajo negativamente a algumas observações ou críticas alheias? E vamos pensar que nós temos essa dificuldade, porque se alguém vem dizer para nós assim: olha, eu não gostei do que você fez, eu achei que você foi grosseiro, ou quem sabe você poderia mudar essa tua atitude, fazer de um jeito diferente, muitas vezes nós já ficamos meio que arrepiados. Sabe quando tem o gato e o gato se arrepia? Quando alguém vem falar conosco, vamos nos percebendo e vem trazer uma ideia de que algo poderia ser diferente nas nossas ações e atitudes, muitas vezes nós ficamos incomodados. E às vezes, quando alguém vem falar alguma coisa para você, você imediatamente já fala do outro. Ah, mas você também é assim. Ah, mas você também já fez isso. Então, nós não aceitamos com humildade aquela observação que estão fazendo a nosso respeito. Nós já temos que espelhar no outro que ele também é assim. E às vezes você pode dizer: "Não, agora nós estamos conversando sobre você. Quando nós formos conversar sobre mim, ok, né? Então, porque nós temos esse costume, né, de não acertar essas críticas. Então, nós precisamos, às vezes, ouvir, fechar nossos olhos e pensar: realmente, eu sou assim. E agradecer e falar assim: realmente, eu acho que sou assim mesmo. Então, eu vou tentar mudar, eu vou tentar ser diferente, né? E daí você pode até falar, e no momento que eu observar que você também faz alguma coisa que não seja tão legal, eu posso falar para você? Com muita tranquilidade, muita humildade, vamos tentar esse movimento, né? De um trazer os pontos para o outro, mas de uma maneira amorosa. E não daquela forma: ah, eu sabia, você faz assim, você faz assado. Ah, você estava dizendo que era de um jeito, eu já observei que era de outro. Sabe, aquele momento que nós realmente gostamos de apontar o dedo para o outro. Então, por isso que muitas vezes também essas críticas, quando fazemos, elas são mal aceitas, porque nós às vezes chegamos também com muita imposição, com muita raivosidade no nosso falar, no nosso naquela nossa observação. Então, vamos cuidar, quem sabe falar de uma maneira amorosa e quem receber também essas críticas, também que receba de uma maneira amorosa. Será que eu preocupo-me muito com a aparência exterior? Mas esse se preocupar com a aparência exterior não é algo assim que todos nós fazemos, né? Nós não gostamos de nos arrumar, né? De arrumar o cabelo. As mulheres gostam de colocar uma corzinha, alguma coisa assim. Não é esse o problema. É aquela pessoa que preocupa-se muito, muito e deixa às vezes alguns afazeres, algumas coisas que deveria fazer no seu dia a dia, né, e preocupa-se só com a aparência, podemos dizer assim, ah, quem negligencia, né, outros movimentos, algumas obrigações familiares, eh vamos cada um pensando, né, será que eu me preocupo muito com essa aparência exterior? Que tem pessoas que a gente sabe que às vezes esquecem de tudo e só vão. Não que seja ruim, não. É importante cuidar de sua saúde, é importante cuidar da sua aparência. Isso faz com que nós, então, estejamos sendo gratos, né, com esse nosso corpo que nós temos. É o excesso, lembram? Que a paixão é boa, mas quando ela se encontra com a razão. E ela pode ir até um auge em que ela não prejudique, né, aquela pessoa que está então sentindo aquilo com muita paixão. Então, tudo o que você vai observar que está te levando a um extremo, é preciso então chamar
e repensar aquilo que eu estou fazendo. Ao ser elogiado, será que eu encho de satisfação presunçosa? Ah, né? Aquela pessoa que se acha, né, que se infla. Não admite se humilhar, achando a atitude de ser uma pessoa assim que agradece, né, por alguma pessoa que está ali apontando algum erro, algum defeito. A pessoa não admite se humilhar, achando essa atitude um traço de fraqueza e de falta de personalidade, porque muitos acham que quando a pessoa realmente se cala, está se humilhando, né? Porque é, aquele olho por olho, dente por dente, por muito tempo foi a realidade das nossas ações em nossas vidas passadas. Mas aquilo de você dar a outra face, é o que Jesus veio nos ensinar. E isso não é uma humilhação, e nem um traço de fraqueza, e nem um traço de falta de personalidade. Ao contrário, aí sim que você está demonstrando que você é uma pessoa que tem amor no seu coração, né? E consegue entender muitas vezes que é preciso calar, que é preciso apaziguar os pensamentos de todos, né, naqueles momentos de discussão ou de raiva, né? Isso não é um traço de falta de personalidade, não. É um traço de uma pessoa muito amorosa, que evita as brigas e evita as encrencas. Será que eu tenho um estado de consciência fechado ao diálogo construtivo, né? Porque às vezes, muitas situações da nossa vida chegam no estado assim lastimável, podemos dizer assim, porque não sentamos para conversar. Porque cada um de nós tem nosso pensamento, tem o nosso jeito de pensar, mas nós podemos sim sentar e conversar. Olha, eu não estou achando bacana isso. E às vezes você pode falar, vamos tentar dessa forma? Olha, eu tenho uma ideia, você tem outra. Parece que todas as ideias são boas, se são ideias que levam a um movimento positivo. Mas então vamos fazer o seguinte: vamos tentar hoje desse jeito, ou por alguns dias desse jeito, e depois nós tentamos desse outro jeito. Ah, e daí nós vamos sentar e depois conversar. Ó, o que que ficou melhor? Né? Ficou melhor desse jeito, desse outro jeito, né? Nunca ter essa consciência fechada, não, vamos fazer assim e pronto. Não, em casa, no trabalho, né? Isso é aquele movimento de você estar agindo em prol do todo, né? Em construir alguma coisa. E quando a gente vai construir, e no aprendizado da construção, você pode trazer movimentos novos e diferentes e tentar de um jeito e do outro, e às vezes construir algo muito bacana, né, para todos. E as paixões, então? Então vamos refletir ali, né, para ver que nós podemos, porque mesmo que nós tenhamos todos aqueles movimentos que são do ego, né, que fazem com que nós, então, pensemos muitas vezes em nós, e esquecemos do próximo, nós podemos, com esses movimentos de amorosidade e de raciocínio em cima do que fazemos, construir um mundo melhor. E as paixões, então? Já vimos que as paixões, elas não são de todo negativas, não. Elas nos movem, elas nos trazem muitas vezes adrenalina, trazem aquela alegria, aquela vontade de fazer as coisas. Muitas vezes é a paixão que nos faz levantar de manhã, que nos faz ficar alegres para fazer as coisas que nós estamos fazendo. E precisamos dela para nos mover, mas tudo com o seu equilíbrio. E paixão, então, vem do latim passio, que significa um sofrimento ou um ato de suportar. E muitas vezes serviu para designar sensações negativas. Muitas vezes. E do grego, pat, não sei se fala assim, pat, mas acho que sim, é sentir tanto coisas boas como ruins. Então, os gregos, eles já entendiam que a paixão era algo relacionado ao sentimento, que ali eu poderia sentir coisas boas e ruins. E é esse nosso entendimento atual de paixão, que é o sentimento, mas o sentimento exacerbado é que precisa, às vezes, ser controlado.
E nós realmente podemos estar apaixonados por fazer coisas maravilhosas e coisas muito positivas. E, infelizmente, ainda podemos ter esse sentimento muito grandioso para fazer coisas negativas. E é isso que nós temos que aprender a controlar através da nossa razão. Mas a nossa razão ligada a Deus, ligada a Jesus e a tudo que eles vieram nos ensinar. Então, essas paixões são um sentimento muito forte em relação a uma pessoa, a um objeto ou a um tema, né? Um vívido interesse, uma admiração por um ideal, por uma causa, uma atividade, né? O que nos moveu para hoje estarmos aqui? Todos vocês aí e eu aqui, e a gente estudando juntos. É um vívido interesse, é uma admiração por um ideal, por uma causa, por uma atividade, não é mesmo? Então, isso é bom, é positivo. É um sentimento forte em relação a algo que move o nosso coração, que nós sabemos que faz bem para cada um de nós. Então, a paixão é positiva em algumas situações, mas ela também pode ser negativa. Vamos pensar um pouco. Será que eu ajo sem controle emocional, de maneira impulsiva e de uma maneira inconsequente? Como é que eu ajo nas coisas que eu vou fazer no meu dia a dia? Será que eu consigo trazer a razão e consigo raciocinar sobre o que eu falo? Sobre o que eu faço? Porque às vezes, outro dia, uma colega minha estava me contando que a sua filha participa de movimentos de no colégio, esportes e etc. E esses sempre são assim, alguém ganha e alguém perde, né? Esses jogos ou disputas, que é o que temos aqui nesse nosso planeta, né? Essas disputas que há que se repensar um dia sobre isso. E nesses jogos, elas queriam muito ganhar e acabaram perdendo. E a sua melhor amiga estava no outro time. E acabou que ela, então, brigou com a amiga e falou algumas coisas naquele momento, quando aconteceu a perda, naquele momento falou algumas coisas para sua amiga que depois se arrependeu. Então, naquele impulso, no momento de perder alguma coisa que desejava muito, falou o que não devia. E mais tarde, quando trouxe para a razão, aquele momento, aquele pensamento se arrependeu. E daí foi pedir para a mãe ligar para a mãe da outra menina para pedir desculpa, né? E daí eu até comentei, eu falei, acho que você tem que falar para ela que é ela que vai ter que fazer esse movimento, né? Vai ter que aprender com muita humildade a se desculpar. E há muitos estudos sobre a inteligência emocional, que diz que nós temos uma amígdala aqui no nosso cérebro, que é a amígdala primitiva, que recebe esses impulsos, né, de fuga ou de ataque. E quando alguma coisa acontece de uma maneira muito rápida e que nós não estávamos esperando, aquilo dá uma descarga de adrenalina, e isso faz com que nós, muitas vezes, vamos agir sem controle emocional. E se você parar por 10 segundos e começar aquele movimento que te deu assim, que te sobe o calor, aquela vontade de fazer alguma coisa, você parar, fechar os olhos e pensar e respirar, aquilo vai se acalmando e você vai conseguindo trazer aqui para o frontal o pensamento, que é a área de raciocínio. E daí você vai ter o controle emocional sobre as tuas emoções imediatas. Então daí você vai parar e vai pensar: não, eu não vou falar isso agora. Eu não vou fazer isso agora. E é difícil esse movimento, mas é algo que nós devemos aprender. Então, esse estudo sobre a inteligência emocional e como controlar esses impulsos é muito importante para a nossa vida. Porque se nós estivermos descontrolados, nós seremos igual a esses animais maravilhosos, mas que muitas vezes pisoteiam o que estiver pela sua frente, porque estão descontrolados, andando de uma forma que a razão não existe, né? Então, nós devemos
a cada instante fazer esse treino, porque lembram que são hábitos repetitivos, tanto hábitos repetitivos para o bem, como hábitos repetitivos negativos. Então, nós temos que começar a buscar esses hábitos repetitivos no bem, né? Então, eu senti aquele impulso, senti aquela emoção, e percebi que isso vai me deixar descontrolado e eu vou fazer coisas que eu não devo, eu me retraio. Eu falo assim: vamos falar sobre isso outro dia? Vamos voltar a esse assunto num outro momento? Porque eu agora não estou bem para conversar sobre isso, estou desequilibrada emocionalmente. Nós podemos falar, porque quantos crimes e quantas coisas ruins que nós vemos que eles falam são os crimes passionais, em que a paixão é exacerbada, e muitas pessoas depois, quando vão relatar, dizem que não se lembram o que aconteceu no momento, porque estavam tomadas realmente por esse movimento tão impulsivo e tão primitivo, porque é primitivo, é do ser primitivo, aquele ser que vivia lá na época das cavernas, correndo atrás da sua caça, fugindo e buscando caçar e fugindo também de ser caçado e de ser predado, né? Dos seus predadores. Então, isso é um instinto muito primitivo que nós precisamos controlar, porque quando nós estamos entre irmãos, nós não podemos ser assim. Mas é óbvio que eu sei, todos nós agimos assim em determinados momentos da nossa vida, no nosso dia a dia. Temos momentos em que nós conseguimos controlar e momentos em que nós não temos esse controle. Por isso é importante nós sabermos que isso existe, que isso pode se transformar num hábito bom, se nós conseguirmos controlar esse nosso sentimento e trazer a razão naquele momento. E com isso, nós vamos aos pouquinhos aprendendo. Porque uma paixão vai se tornar perniciosa, negativa, no momento em que a deixais governar, e quando resulta num prejuízo qualquer para vós ou para outro. Então, no momento em que você deixar a sua paixão governar, e quando resultar nesse prejuízo para nós ou para qualquer outro que esteja conosco, é o momento, então, que a paixão se tornou muito negativa. Aquele sentimento, ele se tornou exacerbado de uma forma negativa. Por isso que é importante nós acalmarmos, com a nossa razão, acalmarmos esse ser tão apaixonado e chegarmos com calma. Vamos acalmar, vamos pensar melhor, vamos modificar esse nosso sentimento. E assim, aos pouquinhos, a razão e a emoção, né? A razão e as paixões estarão convivendo em plena harmonia, em plena harmonia. E assim poderemos estar, então, vivendo nessa nova vida. Essa vida em que podemos, então, estar observando para onde vamos, para onde eu me encaminho. Eu pensando muito claramente sobre tudo que eu faço, mas com aquele sentimento vívido de emoção, por estar vivo, por estar tendo a oportunidade de contato com outros seres, de contato com o trabalho, desses movimentos da nossa vida, mas que tudo isso possa ser feito em uma grande harmonia, porque lembram que lá no começo eu falei, aquele garanhão muitas vezes pisoteia e destrói onde passa, mas esse aqui, que está sendo conduzido pela razão, esse aqui vai saber a hora de frear, a hora de ir para um lado, a hora de ir para o outro e a hora de parar. E é esse movimento que nós temos, então, que conseguir alcançar nessa nossa vida. Então, tudo está no excesso e não na causa. Porque toda a paixão que aproxima o homem da natureza animal vai nos afastar da natureza espiritual. É o primitivismo, né? Aquilo que nos traz os movimentos antigos que fazíamos, de guerra, de matança, isso nós não precisamos mais. Nós não precisamos mais. E toda a paixão, todo sentimento que traz aquela ânsia, que libera adrenalina, mas que eleva o homem
acima da natureza animal, vai nos aproximar da perfeição. O movimentar-se, o agir de qualquer um de nós produz hábitos. O nosso pensamento, o pensar, produz hábitos. O nosso sentimento, o sentir, produz hábitos. E os hábitos, sejam eles bons ou não tão bons assim, vão ficar enraizados no nosso psiquismo. Por isso que nós temos que cuidar do que nós pensamos e do que nós sentimos. Porque maus hábitos, movimentos repetitivos, negativos, maus hábitos, nós devemos, para extingui-los, combater a causa, que é o nosso egoísmo, é a doutrina do eu. O egoísmo, o orgulho, a vaidade estão quase sempre presentes dentro de nós. Quase sempre estão presentes nas nossas atitudes, no movimento que fazemos no dia a dia. São vícios e são hábitos negativos dos quais os espíritos inferiores se servem para abrir caminhos às perturbações entre amigos e familiares. Por isso que nós temos que cuidar. Lembram do orai e vigiai? Orai e vigiai. Eu estou percebendo que algo negativo está para ser feito pela minha pessoa, porque eu estou com um sentimento muito negativo exacerbado e não estou conseguindo controlar a minha razão. E muitas vezes, nesse momento, parece que vem uma voz e fala: faz. O que que tem? Nem dá bola para os outros. Sabe aquela vozinha negativa ali que fala? E nesse momento nós temos que parar e falar: não, não, eu vou me acalmar. Eu vou me acalmar sim. E eu vou começar a ouvir a voz do bem. Porque nós temos esse movimento que nós podemos então retroceder, né? Porque muitas vezes, quando nós estamos com a nossa vibração baixa, com a nossa vibração mais inferiorizada, com um sentimento mais raivoso, com um sentimento mais orgulhoso, com um sentimento em que a vaidade esteja presente, o egoísmo esteja presente, é o momento que nós estaremos servindo a parte negativa, né? E assim vamos ter perturbações. Porque nesse movimento, às vezes, nós temos que aprender a observar, nós que estudamos a doutrina espírita, observar o outro, porque muitas pessoas que não têm esse entendimento, a pessoa realmente fica raivosa, fica braba, e daí você, eu, a gente que está começando a aprender sobre isso, nós observamos o outro e vamos pensar: meu Deus, ajudai-me aqui nesse momento a me calar, a me calar. Né? Porque muitas vezes há espíritos inferiores ali que estão como que se cutucando, né, com vara curta, para que aquele ser que já está em desequilíbrio fique mais desequilibrado ainda e faça coisas que depois vai se arrepender muito. Então, por isso que às vezes nós temos que observar isso. Né? Nós temos que observar e nós temos que calar. Nós temos que calar e nós temos às vezes que falar: vamos deixar para amanhã esse confronto, essa conversa? Porque não sei se vocês já perceberam, que parece que num dia as coisas são tão difíceis, e depois que você dorme, quando você acorda no outro dia, parece que aquilo não era tão pesado, ou não era tão complicado. Parece que no outro dia a coisa fica mais leve, e você encontra um novo jeito de fazer aquilo que anteriormente não estava conseguindo. Por isso que sempre é bom dar um tempo, né, para esses confrontos. E na questão 893, qual a mais meritória de todas as virtudes? Que seria? Qual será a mais meritória de todas as virtudes? Os hábitos repetitivos no bem. Todas são indícios de progresso no bem, eles respondem. Que todas as virtudes, todos esses hábitos, que são hábitos positivos, hábitos repetitivos, que são indícios de uma pessoa que está, então, em crescimento,
em transformação, são indícios desse progresso no bem. Mas, e eles vêm nos dizer também que quando há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências, porque muitas vezes nós somos arrastados porque esses hábitos repetitivos, negativos, vêm vindo conosco em várias situações das nossas vidas. Então, nós muitas vezes somos arrastados a essas más tendências, mas quando eu resisto de uma maneira voluntária, eu digo não para mim mesma, eu quero ir lá e falar com muita raiva, falar: olha, eu vi o que você fez, eu sei, você me magoou, e quando, sabe aqueles movimentos que nós queremos mostrar que nós temos razão, e que nós sabemos que a razão está do nosso lado, mas quando eu resisto a essa conversa, quando eu espero um momento adequado para falar sobre isso, quando eu resisto de uma maneira voluntária ao arrastamento das más tendências, significa que eu já alcancei algo de diferente, algo que eu devo estar buscando realmente quando eu estou estudando essa transformação do ser para esse ser virtuoso. Porque isso vai dizer, vai mostrar que nós estamos conquistando uma sublimidade. Porque muitas vezes com isso eu vou sacrificar o meu interesse pessoal. Eu vou sacrificar. Porque o meu ego, gostaria de dizer que eu estou com a razão, que eu estou certa, mas eu vou me calar. Para o bem do próximo, para o bem de todos, sem segunda intenção. Porque eu não vou fazer isso esperando que os outros me aplaudam. Ah, nossa, você foi uma pessoa tão bacana. Você calou aquele. Sabe quando a gente faz algumas coisas esperando louros? Não, não é assim que nós devemos fazer. Nós devemos fazer simplesmente por observar que aquele é o momento de calar. Para o bem do próximo, para que as coisas não se compliquem mais, mas sem nenhuma intenção a não ser a intenção no bem. E a mais meritória, então, o que será? É a caridade desinteressada. É esse impulso espontâneo no bem. Quando você simplesmente vai se calar, porque se calar está em você. É a caridade desinteressada que não espera nada de ninguém. Você não espera nem um muito obrigado do próximo. Não. Você faz porque aquilo está dentro de você. É um hábito que você criou no bem. Você criou esse hábito no bem. Você procura sempre apaziguar e procura sempre trazer o bem em qualquer movimento da sua vida. Essa é a caridade desinteressada. E a caridade é a mãe de todas as virtudes. Porque a caridade é a bondade suprema. A bondade suprema é o amor supremo para consigo mesmo, para com os outros e para com Deus. Porque quando nós conseguimos amar, quando nós conseguimos entender que nós muitas vezes podemos evitar situações difíceis, se nós aprendermos a nos calar, se nós aprendermos a doar muito mais do que receber, nós então vamos estar fazendo aquele movimento de amor para nós mesmos, para com os outros e para com Deus. Porque caridade vem da palavra caritas, que significa amor. E os caracteres, então, do homem de bem? Quais seriam os caracteres de um homem de bem? E homem, aqui nesse sentido, é de ser humano, né? De todos nós que estamos aqui, os homens que estamos procurando ser homens, pessoas, seres humanos de bem. Na questão 918, então, é perguntado por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real, que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita. Elevar o seu espírito, mas é o progresso real. Porque muitas vezes nós estudamos, nós temos o entendimento de tudo, como hoje estamos estudando, né? Então estamos aprendendo sobre algo,
Mas o nosso progresso real será na nossa prática do nosso dia a dia. Será que nós aprendemos realmente? Mas eu posso, um dia, lembrar de tudo que nós estamos estudando hoje e conseguir me controlar. No outro, eu não me lembro e vou realmente meter, digamos assim, os pés pelas mãos, como falamos. Mas, quando eu for fazer isso, eu já vou lembrar, não devia ter feito, devia ter ficado quieto, devia ter feito diferente. E com o tempo, nós vamos observar que cada vez mais nós vamos estar com a nossa consciência, com a nossa razão, guiando a nossa emoção. E assim a nossa razão vai dizendo a cada instante: eu não podia ter feito aquilo, eu devia ter ficado calado. E num outro dia que acontecer uma situação, a tua razão vai chegar e vai dizer: não faz. E você vai aprendendo. São hábitos repetitivos. São movimentos repetitivos que, quando nós observarmos, daqui a pouco nós estamos com o progresso real que nos eleva na hierarquia espírita. E eles vão responder que todos os atos é um resumo. Todos os atos da sua vida corpórea constituem a prática da lei de Deus. E quando compreende por antecipação a vida espiritual. Então, todos os nossos atos constituem a prática da lei de Deus, o praticar o que estamos aprendendo, o dia a dia, o contato conosco e com o outro, o contato conosco e com as nossas dificuldades e com as nossas mazelas. É a prática da lei de Deus, quando nós nos lembramos que devemos ser amorosos e caridosos e devemos aprender a amar. O resumo, então, do comentário de Kardec. Então, o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua mais completa pureza. Ser justo, ser amoroso, ser caridoso, na pureza do ser. Sem interrogar a cada instante, sua consciência perguntará. Então, eu vou perguntar para mim mesmo, vou interrogar a minha consciência. Se eu não violei essa lei, lei de justiça, amor e caridade, se eu não cometi nenhum mal, se eu fiz todo o bem que eu podia, se ninguém teve de se queixar de mim, se eu fiz para os outros tudo o que queria que me fizessem, se eu fiz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa, e se eu sacrifico todos os meus interesses pela justiça, essa justiça divina. Então vamos olhar de novo aqui. É aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua mais completa pureza. Se interrogar sua consciência, perguntará: se não violou essa lei, se não cometeu nenhum mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém teve de se queixar dele, se fez para os outros tudo o que queria que lhe fizessem, se fez o bem pelo bem, sem a esperança de recompensa, e sacrifica todo o seu interesse pela justiça. Então vamos nos movimentar para criar esses hábitos. E nós temos aquele famoso BIP, para quem é mais antigo, então tinha um desenho que tinha o bip, 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 bip. E eu sempre me lembro dele quando vou falar do BIP, que seria benevolência para com todos. A indulgência para com as fraquezas dos outros e com as nossas próprias fraquezas, e o perdão das ofensas. BIP, BIP. É aquilo que vai te pausar. Bip, bip. Será que eu estou sendo benevolente para com todos? Estou fazendo todo o bem que eu poderia fazer? Será que eu estou realmente com esse meu sentimento proativo a favor do benefício meu e benefício de todos aqueles que convivem comigo? Será que eu estou sendo indulgente? Indulgente para com as fraquezas dos outros e com as minhas próprias fraquezas? Eu entendo
que nós temos hábitos repetitivos negativos há muito tempo. Então, o outro, muitas vezes, é reflexo do ser humano que existe nesse nosso planeta, que está em aprendizado nessa transformação. Assim como o outro tem dificuldades, eu também tenho. E eu preciso ser indulgente para com todas as nossas fraquezas humanas. E será que eu sei perdoar as ofensas que eu cometi com os outros ou que cometeram comigo? Perdoar de verdade? E dizem que perdão não é esquecimento, porque muitas vezes é difícil esquecer. Mas o perdão é desejar que o outro vá muito bem na sua vida. É desejar todo o bem que você poderia desejar ao outro. É ter, se você tiver a oportunidade, chegar e pedir perdão. E dizer, vamos esquecer, vamos nos tratar de uma maneira diferente daqui para frente. Então não esqueçamos. Quando nós estivermos numa situação de dificuldade, que venha na mente de cada um de nós, bip, bip, é uma pausa. E nós paramos e vamos lembrar. É o bem, sem olhar a quem, e é o perdão, e a indulgência. Que aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E todos nós colocaremos a pedra no chão do nosso lado. Porque nós não podemos atirar pedra em ninguém e nem em nós mesmos. Porque todos erramos muito e estamos agora nessa era de aprendizado. Resumindo então o que estudamos, o egoísmo, o ego, a doutrina do eu, sem pensar no próximo, é a fonte de todos os vícios, é a fonte de todos os hábitos negativos que temos. E que esses hábitos, com o tempo, se tornem hábitos que não sejam mais repetitivos e que sejam simplesmente, ocasionalmente, né, feitos por nós. E que a caridade, que é a fonte de todas as virtudes, se faça cada vez mais presente. E assim criamos, cada um de nós, o hábito repetitivo no bem. E desenvolver o amor deve ser o alvo de todos os nossos esforços, se quisermos assegurar a nossa felicidade aqui neste mundo, tanto quanto no futuro. E eu agradeço a cada um de vocês pela atenção, pelo nosso estudo de hoje. Nós que agradecemos, Cláudia, pelas tuas palavras. Eu vou passar a palavra aqui agora para o Rafael, que vai fazer a prece final e encerrar o nosso estudo de hoje, tá bom? Obrigada. Eu agradeço também que todos possamos ter uma semana abençoada. Muito obrigado. Ótima palestra. Então, vamos agradecer, com os olhos fechados, por todo esse conhecimento que recebemos nessa noite. Por mais que seja difícil reconhecer, vamos exercitar aquilo que aprendemos, que é diminuir o ego e olhar mais para o outro. Agradecemos a oportunidade de estar aqui essa noite, que possamos voltar para os nossos lares sentindo melhor, mais aliviados, mais dispostos, mais animados, mais conectados com a gente mesmo e com os outros, com a fonte divina. Com a oração do Pai Nosso, encerramos essa linda noite. Pai Nosso, que estais nos céus, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não deixeis cair em tentações,
mas livrai-nos de todos os males. E assim seja.